Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Tudo na paz? Espero que sim. Eu tenho um assunto muito sério para conversar com você. É um assunto muito sério. Eu quero falar sobre o perigo de você criar filhos, educar filhos sem uma base cristã sólida. O perigo de você criar filhos sem uma base cristã sólida. A pergunta que eu te faço, você comenta aqui, coloca nos comentários. Você tem filho? Quantos filhos você tem? Outra pergunta, qual a idade dos seus filhos? Vamos conversar? Só que antes da gente começar esse diálogo especial, vê aí se você já é inscrito no canal. Você já se inscreveu no canal? Você já é inscrito? Você faz parte do canal? Se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilha ele, porque isso vai me ajudar a continuar fazendo este trabalho, ok? Vamos lá? Estou aqui com o meu cafezinho. Vamos conversar. Eu tenho observado, como pastor, muitos pais cometendo um erro fatal. Muitos pais cometendo um erro fatal. Estão criando seus filhos longe da estrutura cristã, longe da igreja. Eu me casei no ano de 2003, foi o ano que eu me casei. Eu não vim de uma família cristã, de uma família que ia à igreja. A minha família, poucas vezes, não me lembro da gente ir a uma igreja, então a gente não tinha uma base cristã, uma base religiosa. Mas quando eu me casei, eu tinha 24 anos de idade, a primeira coisa que eu tratei com a minha esposa, Carla, falou, nós vamos nos casar, mas nós vamos criar a nossa família dentro de uma igreja. Então era a mentalidade minha, nós vamos criar a nossa família dentro de uma igreja. E nos primeiros meses de casamento nós já começamos a procurar uma igreja para nós congregarmos, nós fomos numa, nós fomos noutra, nos achamos dentro das Assembleias de Deus. Gente, que decisão que nós tomamos, que decisão! Graças ao que nós aprendemos, dentro da igreja, com os estudos bíblicos, com a palavra de Deus, nós conseguimos edificar o nosso casamento, nós conseguimos conduzir o nosso casamento a um nível, Deu um probleminha aqui. Nós conseguimos conduzir o nosso casamento a um nível extraordinário e veio os filhos, E nós sempre criamos os nossos filhos dentro da igreja, dentro dessa estrutura de ensinamento cristão, ensinamento da palavra. Hoje, a minha filha mais velha, Fernanda, ela tem 20 anos e a Eloá, a minha filha mais nova, com 8 anos. Então isso nos deu uma base, uma estrutura para nós educarmos os nossos filhos. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Provérbios, capítulo de número 22, versículo 6. Instrua a criança no caminho em que ela deve andar. Instrua a criança no caminho em que ela deve andar. E se passar muitos anos, ela não se desviará do caminho. O texto diz, instrua a criança no caminho. É diferente de você falar para o teu filho, o caminho é aquele lá, você tem que seguir aquele caminho. É você olhar para o teu filho e falar, olha, tá vendo o pai? Tá vendo a mãe? Imita o pai, imita a mãe. É você estar no caminho e ensinar a criança a andar no caminho. Você sabia que uma das fases mais difíceis na criação de filhos é a fase da adolescência? É a fase que vai dos 10 aos 20 anos, mais ou menos, é a fase mais difícil. É a fase onde os filhos vão perguntar, mas quem eu sou?
Qual é o meu propósito, né? O que eu devo acreditar? Quem que eu devo seguir? É onde os nossos filhos vão se espelhar nos amigos. É onde os nossos filhos eles vão começar a ouvir o conselho dos amigos. E se ele não tiver uma estrutura bem firme, uma estrutura na qual ele foi criada desde pequeno? Uma estrutura alicerçada no amor, no respeito, na reciprocidade, na confiança, na obediência ao pai e à mãe. E se ele não tiver uma estrutura familiar, onde ele vê um pai que ama a mãe que ama o pai que respeita a mãe que respeita o pai. Então é uma fase muito difícil. É uma fase onde os nossos filhos vão passar por muitos conflitos, muitas dificuldades. E o erro que eu tenho observado são pais que negligenciam. São pais que, além deles não irem à igreja, eles não levam também, eles não levam os seus filhos. Criam seus filhos. São pais que investem muito dinheiro na educação dos seus filhos. São pais que se preocupam com as melhores escolas, os melhores cursos. E não digo que você não deve se preocupar, mas você está se preocupando com o intelecto do seu filho e você deve se preocupar. Mas a pergunta que eu te faço é: e o emocional? E o espiritual? Você está investindo no intelectual, mas você não está investindo no espiritual. Você não está investindo no emocional. E todas essas coisas nós aprendemos na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz uma estrutura espiritual rígida, ela traz uma estrutura emocional rígida, que vão fazer os seus filhos passar por essa fase da adolescência, passar por essa fase tão difícil, sem sofrer muitos danos. Eu tive uma filha que passou pela fase da adolescência, repito, não foi fácil. Não foi fácil. A minha filha foi criada na igreja e a fase da adolescência foi uma fase difícil, uma fase onde nós tivemos ali muitos diálogos. Agora e você? Você não vai na igreja? Você não frequenta uma igreja? Você não é firme na igreja? E como que você vai ensinar o seu filho? Como que você vai ensinar o seu filho questões espirituais, questões emocionais? A Bíblia, ela é um livro fenomenal, ela é um livro maravilhoso. Ela tem lições poderosas que nos ensina a enfrentar a vida. Seu filho pode estudar nas melhores escolas, nas melhores universidades, mas quem vai ensinar ele a lidar com as frustrações, a lidar com as decepções, a lidar com as opressões malignas? E a Bíblia diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você pode fazer do seu filho o maior de todos os profissionais, o melhor médico, o melhor advogado, o melhor juiz, né? O melhor empresário, mas a Bíblia também diz, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta os nossos filhos serem grandes profissionais, mas perder a sua alma? Fica com essa palavra. Ei, pega o teu filho, leva ele para a igreja, ensina ele os princípios bíblicos, ensina ele sobre os ensinamentos de Jesus, seja um exemplo para o seu filho, indo à igreja, orando, lendo a Bíblia, sendo um homem e uma mulher de bem para essa sociedade. Essa é a palavra que eu te dou, essa é a palavra que eu tenho para ti ensinar da parte do Senhor. Ensina o seu filho no caminho em que ele deve andar. O melhor presente que um pai pode dar ao seu filho não é apenas um futuro profissional, mas uma fé que vai sustentá-lo
por toda a sua vida. Amém? Fica com essa palavra, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de deixar teu like, não se esqueça de compartilhar e até o próximo papo, até o nosso próximo bate-papo. Deus te abençoe grandemente, Deus abençoe a sua família.